E o lance desse caso, para a gente começar a nossa discussão, dá para observar ali que esse canino, o 23, ele tem uma coroa total e serve de pilar para essa prótese fixa anterior do paciente ali. E aí essa senhora começou a apresentar um aumento de volume, mais ou menos na altura do terço médio da raiz. E dá para perceber ali que está levemente abaulado, e isso é um processo, então, que está em agudização. Uma das questões atuais, quando você faz o manejo desses casos, que podem ter problemas endodônticos associados, é considerar a dificuldade que você tem para ter sucesso com as apsetomias. É um procedimento que recidiva muito, e cada vez que recidiva uma apsetomia, você perde estrutura óssea, e vai perdendo altura de raiz, e vai perdendo estrutura óssea, e por isso que a apsetomia hoje, essa é uma das razões, que ela é um procedimento cada vez menos feito. Você tem, do outro lado, a melhora da condição, da tecnologia para os tratamentos endodônticos. E esses problemas de recidivas frequentes das apsetomias, eles estão relacionados fundamentalmente à contaminação do canal. Quando você tem bactéria de novo lá dentro, e pode vir por problemas de instrumentação, por canais colaterais, que ficou a bactéria lá dentro, mas pode acontecer também por questão de adaptação cervical dessa coroa. E aí a situação clínica é Então, por isso, né, muitos colegas já têm, assim, como uma opção, nesses problemas endodônticos recidivantes, é não optar ou não fazer a apsetomia e já considerar a possibilidade de extração do dente e colocação de um implante. Esse é um procedimento muito aplicado, absolutamente correto, mas é caro. Nem sempre isso é possível, e se você observar, a paciente tem aqui já um belo investimento nessas próteses fixas que foram feitas aqui. Então, se a gente olhar a imagem radiográfica, você vai ver que esse canino tem um pino longo e tem uma perfuração lateral. E a questão é que, mesmo com a perfuração lateral, essa perfuração ela foi obturada, vê que o material entrou lá para dentro e vedou, mas mesmo assim você tem a lesão inflamatória acontecendo, que está em fase de agudização. E se você olhar a região apical lá, o terço apical, você vai ver que a endodontia poderia estar bem mais longa, né? Chegar lá até o limite, e você também percebe que tem um apagamento da lâmina dura lá, e, portanto, essa lesão periapical, ela não está só na perfuração lateral ali. E aí você tem também o envolvimento periapical. E aí é aquela situação clínica complicadíssima, né? O que você vai fazer com esse paciente? Você vai considerar a remoção do pino e a possibilidade, então, de fratura, da fratura radicular, porque é um pino extremamente longo, e aí perde todo esse trabalho da imagem anterior, aonde vocês viram que era uma extensa ponte fixa ali, que agora aqui a gente está vendo só ainda dá para ver na radiografia uma parte dela ali. Ou então, e aí então já partir para a situação de implantes, ou você vai tentar resolver essa situação inflamatória, que é sempre uma possibilidade plausível. A questão fundamental, talvez, para você ancorar a sua decisão num caso como esse, é você ter a segurança ou a possibilidade grande de que você vai conseguir selamento. Selamento no ápice, selamento na perfuração. Se você não conseguir um selamento adequado, aí é muito grande a probabilidade desses casos recidivarem. Se você tem uma endo muito ruim, talvez já seja o momento de você discutir com o paciente. Você não consegue determinar de maneira nenhuma, você não tem critério predictivo confiável para saber quando essa recidiva pode ou não acontecer. E é claro, a gente já comentou isso, havendo a recidiva, você vai perder mais osso ainda ali ou não. A questão, então, ela é multifatorial, não dá para a gente formar sempre um protocolo fixo de decisão para esses casos, né? Há que se considerar todo o trabalho odontológico que foi feito ali, há que se considerar principalmente, então, o que nós já citamos da adaptação cervical, porque ela pode ser uma causa importante de recontaminação, e também a questão de você ter o vedamento lá.
Feita a opção, então, nesse caso, né, aí é sempre melhor, né, pessoal, o cara não trabalhar sozinho, né, essa decisão aí, ela deve envolver colegas de outras áreas. Porque também nós sabemos que hoje é muito mais factível você remover os pinos com ultrassom, mas o risco sempre vai existir, e é claro que sempre a melhor alternativa é se o retratamento de canal puder ser feito, né, com tecnologia, de forma adequada, com boa instrumentação. Caso contrário, só resta a opção da cirurgia, porque você vai ter que resolver a situação inflamatória. Então, nesse caso, se fez a abscetomia ali, mas mais que isso, se fez a curetagem da lesão. Então, é preciso remover toda a lesão, então precisa fazer um acesso que você tenha boa visibilidade, evite acessos cirúrgicos pequenos que você vai ficar curetando lá dentro sem enxergar. Também tem alternativas de incisão, incisão de Neumann, incisão de Wasmann, incisão semilunar, dependendo da altura do rebordo que você tiver, para que você não tenha retração gengival na cervical. E essa retração, ela pode acontecer e expor a borda ali da coroa e ficar antiestético, mas você também tem a questão da vascularização da gengiva remanescente ali no local da incisão. Então, você precisa ter pelo menos 0,5 centímetro de altura ali, senão você vai ter que usar Neumann, e essa é a que mais dá retração gengival ali. Aí, no momento que você tem a visibilidade adequada de toda a área aqui, aí você faz a remoção da lesão, tentando tirar ela como uma peça inteira. Esse é um cuidado cirúrgico que também a gente sempre tem, evitar tirar múltiplos fragmentos de uma mesma lesão, não importando qual seja ela, mas principalmente as lesões intraósseas, porque quando você pega a cureta e começa a picotar a lesão lá dentro, porque você fez um acesso pequeno, não está enxergando toda a margem da lesão, você tem uma chance muito grande de deixar remanescentes lá. E esses remanescentes, eles vão acabar sendo a causa das recidivas. Então, faz um acesso um pouquinho generoso, tenha controle visual das margens, faz a osteotomia se for necessário, ou tira o osso com descolador, dependendo como tiver a situação ali, e aí inicia o descolamento da lesão. Quando você tiver ela bem descolada, aí você retira ela. E aí depois, procedimento de abscetomia, a técnica que a gente melhor tem sucesso, que a gente mais gosta de usar, mas como eu disse, assim, esse é um procedimento que a gente faz cada vez menos, em função da melhora das tecnologias de endodontia. E justamente por isso, que a melhor situação, na nossa experiência, assim, de maior sucesso, é quando refaz a endo, com boa dilatação, com boa instrumentação, e aí, se possível, até com excesso, extravasa o cone e o cimento. Por que extravasa? Porque quando nós fizermos a cirurgia, a gente corta por cima lá, vai vir junto com a lesão e corta junto com a abscetomia. Isso garante uma vedação excelente, garante uma vedação muito adequada e funciona melhor, acreditem, que você aplicar a MTA, né, o MTA, ou ionômero de vidro, que é muito sensível. Se usar, pegamos, não somos tão novos assim, né, trabalhamos um bom tempo fazendo retroobturação com amálgama lá. A melhor forma de você ter sucesso é o próprio material endodôntico, passando em excesso, e você tem certeza que o forame ficou bem vedado. Também fizemos alguns casos juntos com colegas endodontistas com instrumentação retrógrada, né? Aí eles cortam as limas, instrumento com pinça por cima, uma função. Dá bom resultado, funciona bem, mas se a endo convencional tiver uma boa instrumentação e tiver um excesso, você vai ter a garantia de que isso ficou bem fechado lá. E aí, qual seria a alternativa? Como disse, né? A alternativa é fazer implantes ósseo-integrados, se isso for factível. Mas você precisa lembrar de resolver o problema inflamatório do paciente ali. E aí, um outro ponto extremamente importante, esse material que se tira ali, você tem que mandar examinar. Isso não pode ir por balde. A gente tem, inclusive, um caso publicado de uma lesão periapical que, no epitélio do cisto, você já tinha displasia epitelial. E se você tem displasia epitelial, você sempre terá a possibilidade de, no futuro, evoluir para um tumor maligno, para um carcinoma intraósseo. Então, você ainda tem a possibilidade ali de ter um abscesso crônico, um granuloma epitelial, um granuloma simples, um cisto abscedado. De qualquer maneira, isso precisa ser examinado para que você tenha essa garantia.
Não vale aqui o argumento de dizer, eu opero muitas dessas lesões e nunca deu nada. Se você não mandou examinar, você não pode dizer que nunca deu nada, porque você não sabe. Você não mandou fazer o exame. E aí, há situações onde você não pode considerar essa questão de fazer implantes ainda. Porque, vê bem, olha o caso, esse é um paciente bastante jovem, compara a espessura do canal radicular do 11 e do 21, e você vai perceber que o canal radicular no 11, ele é bem mais amplo que no 21 e nos demais dentes. O que aconteceu ali? Aconteceu uma necrose asséptica, houve um trauma, e houve a necrose por causa do trauma. E o paciente era bastante jovem, era tão jovem que as paredes internas de dentina, elas nem haviam sido completamente formadas. E por isso que você tem um canal e uma câmara pulpar tão ampla ali, inclusive com forame apical. Não dá para a gente dizer que é forame aberto, mas é quase, né? Há um grande diâmetro lá na região apical. E marcado na imagem ali com as setas, você tem a lesão periapical inflamatória acontecendo ali. Qual é o primeiro passo importante aqui? É, sem dúvida nenhuma, a endodontia. Também, às vezes, essa é uma questão que aparece a dúvida. Eu vou tratar essas lesões inflamatórias, vai passar pela cirurgia, ela está no esquema do tratamento, o que se faz primeiro? Ou então, você vai tratar um cisto que os dentes têm vitalidade, mas você sabe que no manejar aquele cisto, você vai romper o feixe vascular nervoso do dente, porque os ápices estão envolvidos pelo cisto. Faço a endo antes, faço a endo depois. É a mesma linha de raciocínio que se tem que ter com a adequação bucal, quando você tem lesões gengivais e tem tártaro e tem placa associada, o que você faz primeiro? Você tira a placa e o tártaro, tira a contaminação. Então, mesmo que sejam dentes com vitalidade, e você vai fazer uma curetagem naquela região periapical, uma remoção de lesão que está envolvida ali com ápice, faça ou solicite para ser feito as endodontias previamente. Porque no momento que você, mesmo que seja polpa viva, mesmo que seja bio, porque aí você não vai ter necrose daquelas polpas depois, contaminando a sua área de cicatrização tecidual, o que pode trazer problemas significativos no seu pós-operatório. Então, faça endo antes. Nesse caso aqui, então, sem dúvida nenhuma, solicitada a endodontia, e aí a gente pode avançar melhor nessa investigação, e um exame fantástico, né? Eu sou apaixonado por ele, nas outras lives a gente já falou, é você ter uma conibim. E aí, com a conibim, você tem ali direitinho a delimitação daquela área radiolúcida ali, da lesão, e uma questão importante da gente determinar é que a radiografia panorâmica, essa área central ali, é uma área que você tem sobreposição da coluna, quando a radiografia é executada, né, quando o aparelho faz aquela volta ali. E com a conibim você não vai ter nenhum tipo de sobreposição. Então, você tem essas relações anatômicas ali de uma maneira muito nítida, muito clara. E pode, inclusive, saber dessa relação vestíbulo-palatina da lesão. Se você ainda tem cortical, para que lado essa lesão está mais posicionada, que espessura de cortical você vai ter ali. Então, é fantástico o planejamento cirúrgico. Às vezes, a conibim, ela é lembrada muito no planejamento para implantes, mas ela está junto da gente com uma utilidade muito grande para diagnóstico e planejamento cirúrgico dessas outras lesões. Bom, acesso cirúrgico. Naquela outra imagem lá, aparecia afastando a mucosa aqui, um ganchinho delicadinho, né? Aquilo é um gancho de Gilles, é um instrumental delicado, é como um ganchinho mesmo, bem delicadinho para afastar retalhos. Aqui não é o gancho de Gilles, foi naquele caso anterior. Aqui a gente está afastando com o descolador mesmo. Então a gente vê o ápice ali, antes de ser feita a apsetomia, endodontia feita já no pré-operatório, a área ali do leito cirúrgico, sempre com aquela preocupação que eu comentei no início, pessoal, de você ter o controle marginal, de você enxergar os limites da patologia que você está tratando. Não faça um pequeno acesso e comece a curetar as cegas lá dentro, sem você poder enxergar e ter certeza que você realmente tirou tudo. E só comece
a soltar ou a descolar a lesão, depois que você tiver esse controle visual, e aí vai soltando, depois pinça ela com uma Adson, com uma Halsa, dependendo do tamanho da lesão, começa a tracionar de leve e, preferentemente, remova a lesão inteira. Se ela romper, e a zona da raiz do dente é sempre uma região que ela está muito aderida, a parte das fibras colágenas ali, ela costuma ser sempre muito consistente. Mas se romper, paciência, nós vamos tentar tirar ela com o maior volume, com o maior tamanho possível. E olha a questão que a gente comentava anteriormente do tratamento endodôntico. Então, se você tem um tratamento de boa qualidade, com bastante dilatação, ali o canal já era dilatado, né, porque a necrose foi antes de completar a formação da dentina ali das paredes do canal e da coroa, como vocês viram, mas enfim, aqui a dilatação não era o problema, a questão era a desinfecção adequada e chegar lá no limite correto. Aí você faz o corte e você encontra um material endodôntico. Excelente! Essa é a melhor garantia de vedação que você vai ter. Uma endo de boa qualidade. E aí, então, segue acompanhando. A gente comentou já em vários outros encontros nossos aqui da importância de você vincular o paciente, de você explicar para o paciente da patologia dele e você manter um esquema de acompanhamento desse paciente. Em casos de lesões inflamatórias periapicais, isso é ainda mais indicado justamente porque essas lesões recidivam, conforme a gente já citou. E tem uma situação muito importante que precisa ser destacada aqui. Quando você faz um acesso como esse e faz essa curetagem, em algumas situações pode ser que não forme tecido ósseo de novo lá, em toda a região. Nós sempre teremos essa possibilidade do organismo. Situações onde você vai ter reparo, que é a formação do tecido que existia antes, e situações onde você vai ter cicatrização, que é colocado o remendo. O remendo é tecido conjuntivo fibroso. Se toda aquela área ali, todo aquele defeito ósseo que vocês estão vendo na imagem, ele não for preenchido por tecido ósseo novamente, e uma parte daquele defeito for preenchido por tecido conjuntivo fibroso, vocês terão imagem radiográfica. Vai permanecer uma área radiolúcida junto àquele ápice lá. E aí esse paciente tem que ser operado de novo ou não tem que ser operado de novo? Uma questão importante. Nessas situações onde permanecer a área radiolúcida junto ao ápice depois do procedimento cirúrgico, então a gente não opera a radiografia. Vai ter a imagem lá e a gente precisa saber que essa imagem pode permanecer e o que acabou acontecendo naquele periápice ali, ou naquela região que foi manipulada, é uma cicatriz fibrosa e não o reparo que nós gostaríamos que houvesse com a formação de tecido mineralizado. Em que circunstâncias, então, vai estar indicado a reintervenção cirúrgica, já que nós dissemos que essas lesões inflamatórias recidivam com frequência? Vai estar indicado quando houver clínica, manifestação clínica. E por manifestação clínica nessas situações, nós vamos entender dor, sensibilidade à percussão, isso a gente testa com o cabo do espelho, é o melhor instrumento para testar isso, ou a presença de fístula. Recapitulando, permanecer somente a área radiolúcida associada ao ápice, lá, isso pode ser uma cicatriz fibrosa, e essa radiografia de controle pós-operatório, ela, e meses, né, meses depois, e isso não indica uma reintervenção. O que vai indicar a reintervenção é você ter clínica, com dor, com aumento de volume, com dor à percussão, ou a presença de fístula, porque aí sim é sinal de que o processo voltou a evoluir, né, ou recidivou. 1 ano depois de acompanhamento do caso. E quando você tem 1 ano de acompanhamento, aí você tem segurança, já que as coisas andaram bem, vê que, dependendo como você está observando a imagem aí, é possível você perceber que tem laminadura. É claro que vai aparecer lá atrás uma parte da raiz, porque esse corte é feito em bisel, e aí quando você faz a radiografia, você vai ter o tratamento endodôntico terminando aqui, e o resto é o bisel lá, né? É uma projeção. A radiografia periapical, todas elas, né? Um jogo de sombras. Mas, na verdade, a gente viu cirurgicamente, né? Eu mostrei a imagem, que aquilo estava cortado bem rente. Então, aquela parte que aparece destacando lá da raiz, bem no ápice, além do material de obturação,
é o plano de corte que dá essa imagem, mas você consegue perceber que tem lâmina dura. E aí vem sempre uma outra questão, é uma pergunta que muitos colegas fazem assim, de forma recorrente, né? O que dá para fazer de tratamento dentário, odontológico, depois disso? Vocês veem que tem um bracket colado ali, o paciente está fazendo ortodontia, um ano depois, sem problema nenhum, a lesão era uma lesão inflamatória, a lesão inflamatória curou, esse dente pode ser mobilizado ortodonticamente sem que ele tenha um risco nem maior e nem menor do que os outros dentes para outros problemas, como reabsorção externa e tal. Se o tratamento está resolvido, não há problema, ele pode sofrer a movimentação ortodôntica. Aí nós temos situações, e a nossa ideia hoje é justamente discutir casos inseridos no dia a dia do consultório, casos da prática clínica, então nós vamos passar um pouquinho por cada especialidade. Então discutimos primeiro essas situações que são mais frequentes na prótese, uma dúvida importante de ortodontia, em odontopediatria, uma situação muito corriqueira é o aparecimento dos mesiodens, e que também não há nenhum tipo de envolvimento maior, porque o mesiodens ou o supranumerário, ele é uma alteração que o seu potencial de crescimento esgota toda a sua capacidade biológica. O que eu quero dizer com isso é que no momento que você formou um germe dentário a mais lá, e você conseguiu que todas as estruturas do dente fossem formadas, e ainda com alguma anatomia, mesmo que precária, isso acaba com a capacidade biológica daquele germe extra acabar gerando um tumor odontogênico. Não, ele formou o dentinho e acabou ali, a história é essa. Também um caso que se resolve facilmente com uma radiografia simples, uma radiografia periapical, você tem ali o posicionamento, o formato do dentinho ali, uma extração simples, que você já tem uma porção dele erupcionada. Às vezes isso não é resolvido no primeiro momento, o tempo passa, você vai ter então um jovem aqui com mais idade, já fez as trocas dentárias, pelo menos ali da bateria labial. No outro caso, você tinha um paciente que ainda estava com os dentinhos temporários ali, com os dentinhos descidos. Então, aqui mais fácil ainda de resolver, né, porque você está vendo quase toda a coroa do dente erupcionada ali, e com nessa circunstância que você está vendo praticamente toda a coroa do dente erupcionado, exodontia simples, porque a questão de uma exodontia simples no dente supranumerário aqui, justamente para a gente discutir, pessoal, a questão de você fazer ou não biópsias no dia a dia do seu atendimento. Nós discutimos numa outra live qual deveria ser a estruturação, o que você precisava de contato com o laboratório, formal, instrumental, E, tecnicamente, fazer uma biópsia de partes moles de mucosa é muito mais simples do que isso que a gente está mostrando aqui. Tecnicamente, tem menos risco e é muito mais simples do que você fazer a extração, por exemplo, de um dente supranumerário, na posição palatina, e que você não vai querer luxar os dentes permanentes vizinhos ali. Então, a gente, às vezes, abre mão de algumas circunstâncias, de algumas situações, mas que elas são tecnicamente bem menos complexas, perto de outras coisas que a gente faz, de outros procedimentos que a gente acaba executando. E aí está o dentinho extraído, um dentinho bem conoide, no supranumerário, um caso muito comum para a odontopediatria. E então, falando nesses casos de odontopediatria, o tumor odontogênico mais comum de todos é o odontoma. E normalmente ele é diagnosticado quando o paciente é criança, justamente porque ele é uma causa frequente de retenções dentárias. Aí os dentes permanentes não erupcionaram, ou então o jovem vai começar a ortodontia, faz a documentação ortodôntica, e na radiografia panorâmica aparece o odontoma retendo os dentes. E nesse caso, nós vemos o odontoma, mas nós vemos associado ali o lateral e o canino inferior. E às vezes se cria uma discussão aí, o que nós vamos fazer com os dentes permanentes? Extrai os dentes permanentes ou não extrai os dentes permanentes? Então, essa é uma decisão que, na verdade, ela não é do cirurgião. Porque para o cirurgião, quem vai fazer da cirurgia, não muda muito tecnicamente. O que muda ali é se esses dentes permanentes, eles têm valor estratégico,
se você tem um odontoma retendo um 18, um 28, um 38, um 48, você não vai pensar em preservar os siso inclusos associados ao odontoma. Mas se é um dente anterior, ou se é o primeiro molar, bom, aí muda toda a conversa. Quem melhor pode fazer essa avaliação, sem dúvida, é o ortodontista, porque o ortodontista consegue avaliar melhor que quem vai fazer a cirurgia, se é possível a tração ortodôntica daquele dente e se é possível colocar ele em boca, colocar ele em posição depois. Nessa linha, também tem várias opções, né? E você pode optar por já colar um aparato ortodôntico ali para fazer o tracionamento, se a decisão for manter. Você pode, se fazia muito laçada antes, né? Hoje se prefere colar aparatos, porque as laçadas davam reabsorção cervical. Em algumas circunstâncias, elas acabam ainda sendo utilizadas. Ou tunelizar simplesmente e aguardar a erupção, enfim, aí são opções do cirurgião, mas depois que essa decisão de preservação ou não dos dentes for feita. É claro que essa também é uma decisão que tem impacto financeiro, né? A gente precisa dizer isso, porque isso acaba tornando o tratamento mais caro por causa desse tempo de acompanhamento, de movimentação ortodôntica. Então, o odontoma por si, essa é a principal mensagem, o odontoma por si, ele não condena o dente. Esse tumor não condena o dente. Esse tumor simplesmente está ali presente, ele também se exaure, e a opção, então, de extrair ou não o dente, ela não está relacionada à natureza do tumor. Ela é uma decisão clínica, baseada na possibilidade do dente ser colocado em boca. Tem 3 afastadores de Langenbeck posicionados, né? A língua está ali um pouquinho por cima dos dentes, então o acesso ele é no fundo de sulco, ele não é no sulco gengival, é um acesso bem mais baixo. Contem os dentinhos que vocês têm na radiografia. Ali está o canino seccionado e o lateral. Então, depois ela seguiu em acompanhamento aí com um ortodontista, e aqui a sutura posicionada. Então, haverá também circunstâncias como essa outra aqui, dessa menina, aonde havia a ausência do primeiro molar. Então, ela foi fazer a documentação ortodôntica e no lugar do segundo molar tem um odontoma. Vê bem, o primeiro molar ele está retido e quem está fazendo a retenção é um odontoma e ela não tem o segundo molar. Então, certamente houve a degeneração do germe dentário do segundo molar que acabou, então, dando origem ou formando o tumor ali. Bom, agora nós estamos falando do primeiro molar, um dente de valor estratégico. Então, foi feito acesso cirúrgico ali também, removido todo o odontominha, e aqui, então, era um odontoma complexo, você não tinha os dentículos. Quando você tem os dentículos, você chama ele de odontoma composto. Quando o esmalte, a dentina, a polpa e o cemento, eles estão misturados, entremeados, formando essa massa disforme, aí você classifica ele como odontoma complexo. E a cápsula, né? Tem que tirar a cápsula. Odontomas não recidivam. Ele é um tumor que se esgota, ele também não continua crescendo. Então, basta que você tenha certeza de que tirou tudo e remova a cápsula também. Isso também vai para o exame histopatológico. A questão do vínculo, né? Do paciente tem que estar vinculado. Aquele caso do menino lá da endo, a gente tinha 1 ano de acompanhamento para mostrar. Esse caso aqui, a gente tem 4 anos aí de acompanhamento. Foi só tunelizado, não foi colado nenhum aparato ali. E foi, então, radiograficamente se acompanhando a erupção daquele primeiro molar. Aquele primeiro molar tinha risogênese incompleta, vocês estão vendo ele lá com o forame aberto ainda. Então, simplesmente se tunelizou depois da remoção do odontoma, e 4 anos depois está lá ele em boca, já bandado para a montagem do aparelho. E aí, pessoal, uma questão importante, que sempre é uma preocupação recorrente dos colegas, assim, o pacientes com lesão de boca eu prefiro encaminhar, porque eu tenho medo de piorar um caso ou tornar ele mais grave do que ele poderia ser. Essa questão da insegurança de você não conduzir o caso, ou essa ansiedade em caminhar, né, ela nasce dessa insegurança. Mas você vai errar o caso, ou você vai agravar o caso. Isso normalmente ocorre quando você escolhe uma conduta terapêutica, implementa essa forma de tratamento, essa conduta terapêutica, e você não está tendo o resultado que deveria ter, o paciente ou a lesão não estão melhorando, e você insiste naquela conduta terapêutica. Por que que
uma circunstância que não está te dando resultado, você vai insistir e esperar que do nada mude a reação orgânica do paciente ou o comportamento biológico da patologia. Então, esse caso é um exemplo disso. Essa era uma menina de 12 anos que ela vinha há 6 meses consultando com o seu dentista. E aí, quando ela acabou nos procurando, ela procurou porque ela começou a apresentar parestesia no lábio inferior, e a parestesia por causa daquela lesão gigantesca ali, que está associada ao germe dentário do siso, porque o segundo molar já havia sido extraído nesse caso, e ela vinha sempre sistematicamente sendo tratada com antibióticos, com antibióticos, com antibióticos, com antibióticos. Nenhuma radiografia panorâmica havia sido feita. As coisas, na maioria das vezes, são de baixa complexidade, e esse caso também era de baixa complexidade, no final das contas, porque isso aí, há 6 meses atrás, certamente era uma lesão muito menor, mas o problema está em instituir uma conduta e insistir nela, não fazer a revisão do seu caso, da sua conduta, da sua avaliação, se não está tendo o resultado que você espera. A menina já tinha ali um aumento de volume significativo na face ali, que é percebível visivelmente, a parestesia do lábio era por compressão ali, envolvimento do dentário inferior, e num caso como esse, você tem que pensar em toda a lista de cistos e tumores odontogênicos que você conhece, porque a lesão é muito grande, e nessas circunstâncias precisa fazer primeiro uma biópsia parcial. Primeiro você precisa ter o diagnóstico conclusivo da lesão, para depois tocar o caso adiante. Então, no primeiro momento, se fez essa biópsia parcial, nós nem chegamos lá naquele dente, porque se fosse algo que exigisse um tratamento mais agressivo, como, por exemplo, uma ameloblastoma, não ia ter significado nenhum remover aquela coroa, ela ia sair junto, mas, felizmente, o diagnóstico clínico, histopatológico, né, conclusivo, foi de cisto dentígeno. Aquelas marcações com setas que vocês veem ali na fotomicrografia, é o epitélio que reveste o cisto. Num folículo pericoronário, vocês vão ter esse mesmo tipo de epitélio, e a estrelinha está marcando o tecido conjuntivo fibroso. Então, a imagem de um cisto dentígeno, ela é muito parecida com a imagem de um folículo pericoronário. Por isso é muito importante avisar o patologista. Quem faz a extração do siso, ou quem fez a biópsia, ou vai fazer o tratamento do cisto, precisa informar o patologista se tinha uma cavidade, ou então manda as imagens, manda as radiografias para ele olhar, para que esse diagnóstico seja o mais preciso possível. Porque a imagem radiográfica, a imagem histopatológica do cisto dentígeno e do folículo pericoronário, ela pode ser muito semelhante. Bom, aí no caso desse tamanho, tratamento cirúrgico, né, a cirurgia grande, se removeu todo o cisto e tal, e a menina passou muito bem, passou tão bem, que aqui é possível vocês verem como ela está 11 anos depois daquela cirurgia lá. Vê que já tem uma endo lá do outro lado, né, já foi feito uma endo lá no 36, e vê que na área ali do cisto, ela cicatrizou muito rápido, na verdade, com 6 meses ela já não tinha mais imagem radiográfica ali na região, e sem dúvida isso acontece, isso se deu porque ela era jovem, né, e aí então ela tem uma resposta biológica, uma capacidade reacional muito potente, e aí acabou cicatrizando muito rápido e assim permaneceu, né. Na verdade, cisto dentígeno, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que se faça esse acompanhamento por 5 anos. Ela já tem 11 de acompanhamento, ela não desvincula, né? Ela sempre vem a radiografia dela para a gente observar. E olha só a questão do 17, né? O 47 foi extraído pelo colega naquela época que ele estava manejando o caso sempre com antibiótico, e agora tem a extrusão lá do 17 porque ele ficou sem antagonista, e não, nem sequer deveria ter sido feita a extração daquele outro dente lá. Passando para as lesões de mucosa, vê que lá dentro do círculo a gente tem uma área escura ali, mais pigmentada. Essas áreas mais escuras, esses crescimentos gengivais, sugerem lesões de células gigantes. A gente só vai ter certeza se isso é uma lesão de células gigantes depois do exame histopatológico. Então, essa cor escura ali é só uma dica, isso não é para diagnóstico conclusivo e também não é uma característica patognomônia dessa lesão. Por outro lado,
Quando você vê essa alteração de cor e você tem que pensar na lesão de células gigantes, você tem que lembrar também que essas lesões elas podem ser intraósseas, e aí elas sendo intraósseas, elas podem exteriorizar. Então, uma radiografia aqui sempre é muito importante para você excluir essa hipótese de que é uma lesão intraóssea que estava exteriorizando, e você tem confiança e segurança que isso é só na gengiva, o que muda tremendamente o porte do procedimento que você tem que fazer, porque se torna algo extremamente simples, né? Tem relação com o dente? Não, não tem relação com o dente. Condena o dente? Não, não condena. A endo está ruim? Está péssimo, mas não tem lesão periapical. E aí, se você conversar com dentistas mais antigos, bem experientes, né? Eu tive o privilégio de trabalhar muito tempo com meu pai ainda trabalha, mas a gente hoje não trabalha mais junto, porque a gente acabou derivando para outras áreas. Trabalha junto ainda eventualmente, mas não de rotina, né? Teve uma época que eu trabalhava com ele quase que diariamente, né? E aí apareciam essas imagens de endo, assim, e disse assim, não, se tem laminador e não tem lesão apical, preserva o caso, porque acabou que o organismo acabou cicatrizando lá e resolveu. Ali está o aspecto macroscópico da peça, então depois que ela foi removida. Em linhas gerais, você não pode fazer diagnóstico diferencial para uma lesão como essa somente pelo aspecto clínico, aqui é um granuloma piogênico, a gente já sabe porque já teve o anátomo, e essa é uma reação exacerbada do tecido conjuntivo, uma agressão de baixa intensidade, que nesse caso é placa bacteriana e tártaro, precisa de uma boa odontologia, faz a adequação bucal ali primeiro, depois faz o procedimento, já vai diminuir muito o volume da lesão, porque você vai tirar o componente inflamatório, aí tira o edema, tira a hiperemia, fica muito mais fácil, inclusive, de você fazer a cirurgia. Mas você consegue perceber também que clinicamente é diferente da outra. Essa tem um tom mais avermelhado, porque ele tem muito vaso de neoformação, que a gente chama de angiogênese no interior dele, que dá esse tom avermelhado ali, bem mais marcado, do que na lesão das células gigantes, que tem aquele tom arroxeado, e aquilo é da hemosiderina, aquilo não é de vasos. E aí, de vez em quando, tem circunstâncias que você tem um que está lá espiando, lá por trás, né? E aí você vai examinar o paciente, e às vezes a queixa dele é até o diastema, e nesse exame você vê que há um granuloma piogênico lá atrás, e vê que é um paciente que é jovem, com boa condição de higiene, mas às vezes pouca placa bacteriana basta para induzir e provocar um granuloma piogênico. E também tem aquelas situações que são um pouco mais raras, um pouco mais inusitadas, de aumentos de volumes nodulares, indolores. Se esse aumento aí na região parotídea desse senhor já com 74 anos fosse rápido, com dor, você tinha que pensar numa cialoadenite. Mas como isso é progressivo, lento, indolor, tem que pensar em tumor de glândula salivar. Quem trata esses tumores hoje, pela regulamentação atual, não é mais o dentista, é um campo que a gente perdeu. A gente perdeu a cirurgia de glândulas salivares maiores para a medicina, mas a gente tem um papel muito importante na investigação e no diagnóstico desses casos. E como a gente investiga essas lesões, um exame mais prático, com resultado excelente, é você solicitar uma ultrassonografia. Porque com a ultrassonografia, e essa imagem que você recebe impressa, esse é para inglês ver. A ultrassonografia é um exame dinâmico. Vale o que o profissional vê quando ele está passando o transdutor e o que ele observa naquele momento. Por isso que importa ali é a descrição que vem no laudo. E não essa imagenzinha impressa que isso ele imprime só para entregar alguma coisa para o paciente. Então, ele consegue fazer medições, ele consegue perceber se tem infiltração ou não, e consegue saber também da natureza do conteúdo dessa lesão. Então, esse era um tumor, e aí o diagnóstico conclusivo de maligno ou benigno é bem mais complexo nessa situação, né? Vai fazer uma biópsia transoperatória, com anestesia geral, aí sai do nosso escopo de tratamento, mas que a gente deve investigar. Tumor de glândula salivar mais comum em criança é o mucocele, vê que é uma criança com dentição mista, trocando, vai ter que operar a criança, né? O tratamento é cirúrgico, então bom manejo, anestesia infiltrativa ali, você não sabe qual das glândulazinhas que vai aparecer embaixo da cápsula do mucocele que provocou a lesão, então tem que tirar todas as glândulazinhas que estiverem ali no leito cirúrgico. Eventualmente, se você gosta de utilizar eletrobisturi, pode utilizar em algum pontinho sangrante que nem aparece ali, aquela escala escurecida ali, mas isso não é fundamental, né? Você não precisa fazer isso para uma boa técnica cirúrgica.
Peça para o seu assistente segurar o lábio fazendo assim com os dedos, com pinça. Aí ele faz uma pinça com os dedos e aperta aqui. Ele vai comprimir a orbicular do lábio de cada lado. Aqui não é o mesmo caso, é só um requinte da técnica, né? Se você quiser, pode ampliar a dissecção da mucosa ali, depois que você tira o mucocele, para você não ter tensão e diminuir a fibrose cicatricial que acaba eventualmente ficando ali, né? Porque aquele espaço do mucocele vai ser preenchido por fibra. Gengiva estomatite herpética, quer dizer, o herpes primário, né? Acontece em crianças, e aí vem uma exacerbação do quadro clínico. Numa outra live a gente falou da importância do exame do pescoço, né? Isso aí tem uma linfadenopatia bem marcada, úlceras na gengiva, úlceras na língua, dificuldade de engolir, um início explosivo e muito intenso. E aqui o nosso papel é diagnóstico. Às vezes a mãezinha leva no pediatra, o pediatra receita um antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico, né? Assim, tira para tudo que é lado, porque faltou o diagnóstico, então dá um remédio para cada coisa. E não precisa esse monte de medicação. O que a criança precisa de medicação é medicação de suporte para dor e para febre, cuidados com a hidratação, com a alimentação nesse período, que pode levar até 14 dias para fechar o ciclo. E aqui é um menino, o caso anterior era de uma menininha um pouco maior, esse é um menino de 4 anos, aquela menina tinha 7, e vocês podem observar que também podem acontecer lesões cutâneas, além lá da gengiva estomatite, né, na gengiva do menininho a gente não conseguiu fazer as fotos, por razões óbvias, né, mas deu para fotografar a língua e a pele ali com as múltiplas vesículas. Se a mãe percebeu que havia uma vesícula antes da úlcera, aí você não tem dúvida do diagnóstico. Acontece que essas vesículas, na maioria das vezes, elas são muito delicadas e rompem com facilidade. E nesse caso que a gente está vendo agora aqui de herpes secundário, o laser é excelente também. Não tem muita base científica você usar ciclovir em criança, isso é um pouco polêmico. Para paciente adulto, o ciclovir é excelente, principalmente o ciclovir comprimidos, 200 miligramas, pode usar até de 6 em 6 horas, mas o laser é fantástico. Né, no caso do herpes secundário, como essa situação aqui, que aí o paciente vai fazer essas lesões de herpes recidivante. Um assunto que, nos grupos que a gente acompanha, de vez em quando eu faço umas pesquisas com a galera, né, para ver o que a galera quer ver, quer ouvir. Então, quem acompanha, recebe meus e-mails lá, porque baixou o e-book, ou se inscreveu no workshop, de vez em quando rola uma pesquisa para a galera responder, ou aqui no Insta eu faço uma pesquisa também de vez em quando. E um assunto que sempre aparece é doença autoimune, e pênfico e pemphigoide, e que normalmente a gente comenta pouco, fala pouco, porque ele sempre aparece, mas nunca aparece com muito volume, porque eu acho que isso é um pouco fora da rotina da maioria dos colegas, e realmente não aparece tanto assim. Então, lesões autoimunes como o pênfico e pemphigoide, na maioria das vezes, tem esse aspecto bastante agressivo, pessoal, como vocês estão vendo nesse caso desse senhor. Então, um senhor já de quase 70 anos, a gente está vendo um lado e outro. Essas áreas formam bolhas muito leves, né, que não tem conteúdo, na verdade, só o epitélio desprende, ou desprende dele mesmo, ou desprende do tecido conjuntivo. Isso pode ser induzido, chama sinal de Nikolsky, você vai comprimir a mucosa com uma borracha ou com o dedo enluvado e vai torcer, e aí você acaba tendo a formação dessa bolha. Claro que isso dói bastante, o manejo é com corticoide, pode começar com corticoide tópico, às vezes precisa de corticoide sistêmico. Nós começamos no tópico com dexametasona, se dá resultado, faz um manejo parecido com o do líquen plano, se não dá resultado, a gente passa para prednisona, não tem cura, a gente consegue melhorar o caso, precisa biópsia para confirmar e fazer o diagnóstico diferencial, e precisa imunofluorescência. E às vezes a galera pergunta, mas faz imunofluorescência direta ou indireta? Isso é complexo. Você fazer direta precisa sangue periférico, depende da rotina que você tem à disposição, tem um líquido especial para encaminhar, não pode botar no formol. Então, a regra, assim, simplificando a coisa para o pênfico e pemphigoide, remova 2 fragmentos, um você vai enviar no formol, o outro você vai enviar em soro fisiológico e solicita imunofluorescência. O laboratório vai fazer a indireta, mas você não precisa entrar nesse detalhe. Só que esse material, como ele está no soro, isso tem que ser feito em horário comercial, normalmente dentro da rotina do laboratório para fazer imunofluorescência, que você precisa saber do pênfico e do pemphigoide. Para a imunofluorescência, não faça a biópsia nas áreas ulceradas. Faça a biópsia numa área vizinha, próximo das áreas ulceradas, mas que tem um aspecto saudável. Aí vai ter um resultado melhor e mais preciso, tá? Então, esses são os cuidados necessários.
concluído o processo de diagnóstico, né? Então, vai um fragmento do formol, vai outro no soro ou no líquido da imunofluorescência, que você vai ter que ter providenciado antes, em horário comercial, de acordo com a rotina do laboratório. Aí você vai receber o diagnóstico de pênfigo ou pênfigoide e vai manejar com corticoide. Mas, assim, eu queria comentar essa situação, né? Se você não faz procedimentos cirúrgicos, né? A gente mostrou antes ali aquelas extrações supranumerárias, odontomos, alguns casinhos um pouco maiores, de cistos, mas você quer começar a fazer procedimento cirúrgico, a melhor forma de você começar a fazer as biópsias é começando com essas lesões nodulares exofíticas, porque elas são extremamente simples. Você faz um botão anestésico, pinça ela na base, com uma pinça de house, né, tem uma pinça mosquito, ela tem cremalheira, você trava ela depois que o paciente está anestesiado, e aí você vai correr o bisturi de um lado e de outro da sua pinça ali, por baixo da pinça, e você vai sair com a lesão presa na pinça. E aí, então, você depois faz a sutura, pontos isolados, ali, normalmente 2, 3 pontinhos são suficientes para que você tenha a aproximação adequada das bordas da ferida. Ali está a peça. Aí, gostou de fazer, rolou legal, começa a fazer uns casinhos um pouquinho maior, ainda lesões nodulares exofíticas, aqui, de novo, na borda da língua, mas esse aqui com um volume maior, então, portanto, vai exigir, né, uma incisão maior, vai exigir mais sutura, e assim você vai progressivamente aumentando a complexidade dos procedimentos que você vai fazendo, mas veja que é muito parecido. Vai sair ali preso na pinça também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, né, que a ideia era justamente a gente discutir casos clínicos e variações de diferentes circunstâncias, né. Lembrar vocês, então, para se inscrever no canal, para se inscrever no YouTube, no Face, no Insta, todos os dias tem conteúdo, e no blog. O blog já tem aí, acho que uns 15 artigos publicados lá. O blog sai com um pouco menos de frequência, mais ou menos 1 ou 2 vezes por semana sai um artigo de texto lá no blog. No meu perfil no Instagram, ali no Linktree, tem o link para o blog, não estava lá também, eu simplesmente tinha esquecido. Eu comecei o blog há alguns meses atrás e acabei me passando na questão da divulgação do blog.